A doutora Helena Vance acreditava que a mente era um cofre e que, com a ferramenta certa, qualquer fechadura poderia ser aberta. Sua ferramenta era o neurovisualizador, uma máquina de sua própria criação que traduzia a atividade neural de memórias reprimidas em imagens fragmentadas. Sua reputação foi construída sobre a promessa de curar o incurável, de dar luz às sombras mais profundas do subconsciente. Seu novo paciente, Lucas, era o cofre mais complexo que ela já encontrara. Lucas era um homem assombrado pelo vazio. Ele sofria de amnésia dissociativa severa, com grandes lacunas em sua história de vida e apagões recorrentes que duravam horas, às vezes dias. Ele chegava ao consultório de Helena com as mãos tremendo, descrevendo a sensação aterrorizante de acordar em lugares que não reconhecia, sem saber como havia chegado lá. Ele era um homem desesperado por um mapa de sua própria mente. As primeiras sessões com o neurovisualizador foram frustrantes. A máquina exibia apenas estática visual, ruído branco pontuado por flashes de imagens sem sentido, o farfalhar de folhas secas, a textura de uma parede de tijolos, o brilho de luzes da rua em asfalto molhado. Helena interpretava aquilo como a resistência de uma mente profundamente traumatizada, um labirinto de corredores bloqueados para proteger seu centro ferido. "Vamos tentar uma abordagem diferente hoje, Lucas", disse Helena, sua voz calma e profissional, enquanto ajustava o capacete de sensores na cabeça dele. "Não vamos procurar por uma memória específica. Vamos apenas seguir o eco emocional mais forte, onde quer que ele nos leve." Lucas assentiu, fechando os olhos, entregando-se mais uma vez à escuridão guiada da máquina. Desta vez, a estática se dissipou. A imagem na tela principal do laboratório de Helena tremeluziu e ganhou forma. Não era um fragmento. Era uma cena completa, vívida, terrivelmente real. A perspectiva era em primeira pessoa, como se a câmera estivesse nos olhos de Lucas. A respiração era pesada, ofegante. As mãos, visíveis na parte inferior da tela, usavam luvas de couro. A cena era um beco escuro, iluminado pela luz amarelada de um único poste. Chovia. A câmera se aproximava de uma mulher, encurralada contra uma parede de tijolos. O som era cristalino. O choro abafado da mulher, o som da chuva e uma voz baixa e calma, a voz de Lucas dizendo palavras que Helena não conseguia entender, mas cujo tom era de uma ameaça fria e predadora. Helena assistiu paralisada, o protocolo terapêutico esquecido. Ela pensou que estava vendo o trauma de Lucas. O momento em que ele testemunhou algo horrível, algo que sua mente escolheu enterrar. A violência na tela foi súbita e brutal. As mãos enluvadas se moveram. A cena se tornou um borrão de movimento, gritos abafados e o som úmido e terrível de impacto. A sessão terminou, com a imagem se desfazendo em estática, deixando Helena no silêncio de seu laboratório, o coração martelando. O que foi isso?" gaguejou Lucas, retirando o capacete, o rosto pálido e coberto de suor. Ele parecia genuinamente aterrorizado. "Eu não sei, eu não me lembro disso." Helena, recuperando a compostura, o tranquilizou. "Está tudo bem, Lucas. É um avanço. Sua mente está nos mostrando o que precisa ser curado. Você foi uma testemunha. Você sobreviveu. Mas em sua própria mente, uma semente de dúvida foi plantada. A perspectiva não era a de uma testemunha, era a do agressor." Nos dias seguintes, Helena se tornou uma detetive. Ela extraiu os metadados da gravação neural. A data do evento era de 6 meses atrás, uma noite em que Lucas alegava ter tido um de seus piores apagões. Ela pesquisou notícias daquela data, encontrou a reportagem, uma mulher, Clara Mendes, encontrada morta em um beco no centro da cidade. O assassinato nunca fora resolvido, mas os detalhes não batiam. O beco na memória de Lucas tinha um grafite específico na parede, uma pichação que não existia no local do crime real.
O tempo estava chuvoso na memória, mas a noite do assassinato de Clara Mendes fora seca e estrelada. Helena sentiu um alívio cauteloso. A memória não era real. Era uma criptomnésia, uma memória falsa, construída a partir de filmes de suspense e da ansiedade de Lucas. A violência era uma metáfora para seu próprio trauma. Ela decidiu que a próxima sessão seria a última daquele tipo. Ela confrontaria Lucas com as inconsistências, mostrando-lhe que a memória era uma criação de sua mente, para então poderem trabalhar no trauma real por trás da fantasia. Ele concordou, ansioso por qualquer resposta que pudesse lhe dar paz. Ele se sentou na cadeira, o capacete mais uma vez em sua cabeça. Lucas, quero que você me leve de volta para aquela noite, disse Helena, a voz firme. Mas desta vez, não quero que você seja o observador. Quero que olhe ao redor, me diga o que você vê além da cena principal. A imagem se formou na tela novamente. O beco, a chuva, a mulher. Ok, Lucas, agora vire a cabeça. O que está à sua esquerda? A câmera na tela virou-se lentamente, mostrando a parede de tijolos. E à sua direita? A câmera virou para o outro lado, revelando o resto do beco escuro. E por um segundo, no final do beco, sob a luz fraca de uma janela, a silhueta de uma criança pequena, encolhida, observando a cena em silêncio. Meu Deus, sussurrou Helena. Lucas, não era você. Você era a criança. Você testemunhou isso quando era criança, e sua mente adulta se colocou no lugar do agressor para se proteger do desamparo. Fazia sentido. A memória era real, mas distorcida pela lente do tempo e do trauma. O alívio inundou Helena. Ela havia encontrado a chave. Agora olhe para a mulher, Lucas, continuou Helena, a voz mais suave. Concentre-se no rosto dela. Você a reconhece? A câmera se aproximou do rosto aterrorizado da mulher. Lucas, na cadeira, começou a tremer. Eu não sei. Helena insistiu. Olhe de perto, Lucas. Sua mente sabe. Foi quando algo mudou. A respiração na gravação, que era ofegante e pesada, tornou-se calma, regular, quase divertida. A perspectiva da câmera mudou, endireitando-se, tornando-se mais alta, mais confiante. A voz de Lucas, vinda dos alto-falantes, não era mais a do homem assustado em sua cadeira, era a voz calma e fria da memória. Ela não é ninguém, disse a voz na gravação, enquanto as mãos enluvadas na tela se erguiam. O rosto não importa, só importa a emoção. O medo é lindo, não acha, doutora? Helena gelou. A voz não estava apenas na gravação, estava falando com ela. Ela olhou para Lucas na cadeira. Ele estava de olhos fechados, mas um sorriso lento e satisfeito se espalhava por seus lábios. Lucas, ela chamou, a voz um fio. Os olhos dele se abriram, mas não eram os olhos de Lucas. Eram frios, predatórios e aterrorizantemente lúcidos. O homem em sua cadeira não era mais o paciente assustado. Lucas está dormindo agora, disse o homem, com a mesma voz calma da gravação. Você o cansou muito, doutora, mas eu estou bem acordado e devo lhe agradecer. Fazia tempo que eu não me lembrava de todos os detalhes. Ele começou a se levantar lentamente da cadeira, desconectando os sensores do capacete. O alarme silencioso que Helena tinha sob sua mesa pareceu a quilômetros de distância. Ela estava presa em seu próprio consultório com ele. Os detalhes não batem, ela gaguejou recuando. A chuva, o grafite, não foi assim que aconteceu. O homem riu, um som baixo e gutural. Claro que não. Você acha que eu faria tudo no mesmo lugar? Que seria tão descuidado? Ele caminhou em direção à janela, olhando para a cidade. Lucas guarda as peças, os tijolos de um lugar, a chuva de outro, o medo de todos eles. E eu as junto, crio uma colagem, uma obra de arte. Você não estava vendo uma memória,
Estava vendo minha galeria particular e você me deu o tour completo. Helena finalmente entendeu a verdade monstruosa. A amnésia de Lucas não era um mecanismo de defesa contra um trauma. Era o casulo, a parede que sua mente construiu para aprisionar o monstro que vivia dentro dele. E ela, com sua tecnologia e sua arrogância, não havia curado um paciente. Ela havia arrombado a cela da prisão. Ele se virou da janela, o sorriso agora largo e cheio de dentes. Sabe, doutora, eu sempre quis saber como é a sua emoção, como é o seu medo. Ele deu um passo em direção a ela. A porta do consultório estava trancada. O som da chuva, que só existia na gravação, pareceu começar a cair do lado de fora de sua janela. A memória não estava mais na tela, estava na sala e estava viva.